Shalom a todos. Estamos aqui nesse canal. Eu, juntamente com o profeta Eloy, eu sou o apóstolo Jorge, nós somos do Ministério Apostólico Nova Antioquia e nós estamos aqui nessa noite com a proposta de trazer a Paraxá, de ser um canal de incentivo, um canal de estudo, um canal de trazer um pouco mais de Deus para a sua vida e um pouco mais da palavra de Deus para a sua vida. Você que tem aqui nos acompanhado, você pode aí, através da descrição do link, nos acompanhar pelo Facebook, pelo YouTube, pode estar conhecendo melhor nossos trabalhos, as nossas escolas, tudo aquilo que a gente tem realizado nesse tempo. Então, nós queremos, nesse vídeo, nesse podcast, falar sobre a Paraxá 10 desafios. Paraxá ordena. Uma Paraxá muito interessante, com todas elas. A Paraxá que fala, talvez seja a segunda Paraxá da lista de Parashiot, que falam sobre a construção do tabernáculo, sobre as ordens de Adonai para a construção da Mishkan, no deserto de Israel. E de antemão nós queremos aqui já te dizer que nós não somos judeus, nem judaizantes, mas amamos Israel, estamos unidos ao povo de Israel, amamos o povo judeu, entendemos que Yeshua é judeu e que nós estamos unidos à cultura e ao pensamento de Deus através desse povo. Então, nós queremos, através dessa proposta, que é uma proposta para você que muitas das vezes não é judeu, mas quer conhecer a palavra de Deus sem se esbarrar em algum tipo de raciocínio, sem se esbarrar em algum tipo de informação tendenciosa. Nós estamos aqui com a proposta de tentar trazer algo mais simples, mais a você que quer conhecer mais sobre as raízes da fé, para você que quer conhecer mais sobre as festas bíblicas e, consequentemente, sobre as paraxás, que são um caminho para compreender a palavra de Deus e os princípios da Torá de uma maneira muito especial. Então, nós estamos, mais uma vez, dizendo na Paraxá Desafios. E ela começa lá no livro de Êxodo, né, que nós também sempre falamos o nome original, muitas vezes, para que você entenda, o livro de Shemot, né, nomes, né, que nós entendemos e aprendemos com a palavra de Deus, que ela nos ensina que a Paraxá e o nome do livro, né, o Shemot, nomes, ele tem um significado, assim como cada homem de Deus na palavra, os seus nomes foram muitas vezes mudados, porque se entendia que através do nome encontrava-se a identidade, o destino profético daquele personagem, assim como foi com Abrão, depois veio Abraão ou Avraham, sim? Assim como foi com Sarai, que depois virou Sara. Por quê? Porque o seu destino profético havia sido mudado por uma palavra de Deus, por um momento profético da palavra de Deus, através do qual eles viveram uma vida diferente. Então, nós sempre trazemos o nome original do livro. O livro é Shemot, nomes. É onde Deus começa a trabalhar a identidade do povo de Israel, porque no nome está a identidade. E através do povo de Israel, trata também da minha e da sua identidade. Não como judeus, obviamente, mas como filhos de Abraão. Como filhos de Abraão, trata da nossa identidade, porque nós, através dele, pela fé, tomamos posse e somos unidos ao povo de Israel, somos enxertados, como diz o apóstolo Paulo, no livro de Romanos, e que nós somos enxertados na oliveira, então nós entramos e podemos receber também desse alimento que é dado ao povo de Israel. Então, ele começa com um versículo muito interessante,
lá no capítulo 27, no versículo 20 de Êxodo, ou Shemote, para que você já vá aprendendo, tá? Diz assim: ordene ao povo de Israel que traga a você azeite puro, azeitonas prensadas para a luz, e mantenha a lâmpada continuamente queimando. Eu quero ler só o primeiro versículo. E aqui vai ser sempre o nosso desafio. Nós vamos falar de alguns versículos, nós vamos falar do texto, mas o desafio é fazer você ir na palavra de Deus e conferir tudo aquilo que a gente vai falando para você. E conferindo tudo aquilo que nós vamos estar ensinando, porque é só dessa forma que a gente chega à sabedoria, à maturidade que Deus propõe para nós através de Yeshua HaMashiach. Então, esse é o início. Ele não fala apenas do óleo. Esse é uma paraxá que fala das vestimentas do sacerdote também. Mas ele começa com essa parte muito interessante e nós sempre gostamos de extrair, entender que todas as vezes que se apresenta algo que parece muito óbvio para nós, que você pode achar que é muito óbvio, né? Deus fala, traz óleo. Não, é lógico que ele precisava de óleo para acender as luminárias, servia como óleo de combustível, servia para uma série de situações, mas, na verdade, ele apresenta a forma como o óleo vai ser produzido e vai ser utilizado. E quando ele começa a mostrar isso, ele mostra para nós que esse não é apenas se tratando de um utensílio do tabernáculo. E se você estivesse estudando a Paraxá desde as anteriores, você ia perceber que as partes do tabernáculo, cada parte do tabernáculo que o Eterno disse para Moisés que ele deveria fazer de acordo, exatamente conforme o instruído, ela representa um aspecto de Yeshua, ela representa um aspecto da nossa vida, ela representa algo. Ele é apenas uma exposição simbólica para que você entenda princípios espirituais mais profundos, mais maiores do que você enxerga naquele primeiro momento. E aqui é a mesma coisa. Nós aprendemos que esse óleo, o importante desse óleo, é que ele fala que esse óleo precisa ser um óleo que é prensado. Ele é prensado. E ele vai falar do aspecto de como nós podemos produzir uma vida de unção, como nós podemos produzir uma vida de poder, como nós podemos produzir uma vida onde a luz de Deus emane sobre nós. Como nós podemos produzir essa vida? Nós só poderemos produzir essa vida se nós formos prensados, se nós formos passarmos pelos momentos de prova, pelos momentos de onde Deus trabalha conosco. Eu não sou muito fã, quero dizer já aqui para vocês, de que falar que o deserto ele é um lugar de prova ou de tribulação, porque é bem verdade que o deserto, muito como muitos dizem, é um lugar de escorpiões, é um lugar de serpentes, mas é bem verdade que foi lá no deserto que Deus chama Israel de minha esposa. É no deserto que Deus desce dos céus e deseja se revelar para o povo. É no deserto que Deus traz o maior nível de revelação já experimentado pelo homem. É no deserto que os milagres, como o maná que desceu dos céus, como a rocha que dava água, aconteceram. Foi no deserto que todos esses milagres aconteceram. Então, o deserto ele pode ser interpretado pela religião como um lugar de prova, mas ele vai ser muitas vezes interpretado por um bom leitor da palavra de Deus como um lugar de intimidade, um lugar onde Deus produz revelação, um lugar onde Deus traz a identidade segundo ele.
revelando sua glória, revelando seu poder. Então, isso é muito importante. Esse é o primeiro aspecto da Paraxá, o aspecto de que a prova, ela produz em nós o óleo para o nosso espírito, o ser esmagado, o passar pelo momento de dificuldade, e não tirando os olhos do Senhor. E o segundo aspecto que eu quero tratar sobre essa Paraxá, e eu já falei sobre isso para vocês, é o aspecto das roupas do sacerdote. As roupas do sacerdote, nós não vamos aqui, eu pelo menos nesse primeiro momento, depois o profeta Eloi vai estar trazendo mais aspectos dessa Paraxá para você, para que você possa ir ouvindo, possa ir desfrutando de cada revelação que está aqui no estudo desse texto. Sim? Então, você vai entender que nós não temos a proposta de trazer detalhes das roupas do sacerdote, mas eu quero te trazer nesse primeiro contato com o estudo da Paraxá Tetzaveh, você vai ter um contato com o aspecto profético, com o aspecto histórico, e aí você vai poder se alimentar, poder saber o que essa Paraxá fala para você, o que essa Paraxá fala ao teu espírito. Então, as roupas do sacerdote, uma das coisas mais importantes que nós devemos aprender e ver é que elas são partes do próprio tabernáculo. Elas são partes do próprio tabernáculo. Isso é muito tremendo se você conseguir enxergar isso, porque mais tarde nós vamos entender, e nós falamos isso com muita facilidade, de que nós somos o templo. Mas quando Deus estabelece a roupa do sacerdote, ela vinha com partes do templo já para prefigurar, para apontar que nós, o desejo de Deus sempre foi desde o tabernáculo, desde a Mexicana do deserto, desde o tabernáculo de Moisés, de que nós somos o lugar da habitação. Nós somos o lugar onde o culto deve acontecer. E por isso ele tinha partes do templo. Ele tinha partes do templo. Por isso existia na roupa do sacerdote santidade ao Senhor. Então, isso é muito importante, isso é uma revelação tremenda, porque ela começa lá no início da história de Israel e ela vai até o final da história da humanidade. Vai até o final da história da humanidade, porque quando você vai em Apocalipse 11, 19, você vai ver que o apóstolo João, na sua revelação, ele diz que viu um tabernáculo nos céus, onde havia vozes e trovões. Havia um tabernáculo. E ele vai dizer no Apocalipse 15, 5, que ele viu a tenda do testemunho, da onde saem as 7 pragas. Então ele viu a tenda do testemunho, havia um tabernáculo. Mas quando você chega em Apocalipse 21, 22, que está falando da Nova Jerusalém, que desce dos altos, e que Deus habita conosco, vai dizer que ali já não havia mais templo. Por quê? Porque Deus estava habitando agora no lugar onde ele sempre projetou para viver, em mim, em você, os reis e os sacerdotes nos quais Deus quis e continua querendo levantar. Então isso é tremendo. Isso é uma revelação poderosa que pode mudar a sua vida, o seu destino profético, quando você começa a entender que, assim como o profeta Isaías escreveu, sendo boca de Deus, dizendo: no princípio eu anuncio o fim das coisas. Quando você entende que lá no princípio, lá nos primeiros livros da Bíblia, Deus está anunciando, está gerando fundamento para as demais coisas que nela estão escritas,
você começa a ampliar o teu conhecimento, você começa a ampliar a tua compreensão da vontade de Deus, do destino profético. Você começa a se ver dentro de um plano muito maior, um plano que é o estabelecimento do reino de Deus na terra de forma física e definitiva. Então, eu quis dar esses primeiros apontamentos para vocês. Quero, nessa proposta que nós temos, passar para o profeta vai continuar, ele vai trazer para você muito mais dessa paraxá, vai trazer outros aspectos, uma outra ótica. Nós temos a compreensão de que Deus, ele assim como Paulo nos ensinou, que nós vemos em parte, e que é a união de todas as partes que nos dá uma visão maior. Então aqui o profeta está para que ele dê outra parte, não para que ele concorde e que ele continue, mas que ele vai dar outra parte. E essa parte vai te dar uma compreensão maior dessa paraxá. E essa nosso bate-papo aqui entre mim e o profeta tem a intenção de que você alcance um nível maior de compreensão, que você alcance um nível maior de entendimento daquilo que a paraxá tem para cada um de nós. Amém? Estamos falando aqui, ele vai entrar, depois eu volto para falar com vocês e que você possa estar atento ao que o profeta vai dizer. Amém. Amém. O apóstolo acabou de trazer a porção aqui da Paraxá Ordene, a Paraxá que está aqui em Shemot, né, Êxodo, entendeu? Né, 27, 20, até o 30, 10. E para você que está começando agora a estudar as paraxás elas se casam, são assuntos que, não só por estar seguida, né, os assuntos delas, um vai complementar o outro. São assuntos que se complementam. Essa paraxá, como o apóstolo falou, ela começa falando do azeite puro, das azeitonas prensadas, né, para a luz, para iluminar a menorá. Mas na paraxá anterior, da semana passada, a gente falava da coleta, que era uma ordenança de Deus, que ele falava para recolher uma coleta, e ele falava especificamente do que ele queria: ouro, prata, bronze e vários outros materiais para a construção do templo. Na oportunidade, eu falava que se Deus, com seu poder e que ele tem, ele poderia, da areia do deserto ali, dar uma ordem e dali surgiu um tabernáculo. Pronto. Móvel, mas que saísse totalmente pronto. Mas ele não faz isso. Ele vai e faz pede uma oferta. Ele, na verdade, quando ele faz isso, ele está querendo te ensinar que ele quer que você faça parte dos projetos. E o tabernáculo era o grande projeto de Deus no deserto. Era a habitação de Deus no deserto. Era a forma onde as pessoas veriam a santidade de Deus e seriam incentivados a também ser santos. E a gente pega, que às vezes a gente só quer ler e não entrar dentro do contexto histórico, e a gente pega a leitura e a gente só vê muitos detalhes, né, tanto do tabernáculo como agora da Paraxá Ordene, quando vai começar a falar das roupas sacerdotais, das pedras preciosas que teriam nas ombreiras, né, no colete, e a gente vai vendo muitos detalhes, até cor de linha, tinha que ser uma linha azul, e a gente vai vendo todos esses detalhes, e a gente pensa assim: poxa, não tem nada de importante, tem muita coisa. Porque tudo isso que foi dito nessas duas paraxás foi dito por Deus. E aí Deus, ele quer dizer que ele é detalhista. Ele vê os detalhes, ele se preocupa com os detalhes. Ele se preocupou com o detalhe da ordenação dos sacerdotes.
Ele vai dar ordem específica para Moisés como deveria ser a ordenação, como deveria ser a roupa, né? Como deveria acontecer a ordenação, o que eles deveriam fazer. E se a gente fosse discorrer aqui, a gente teria muito assunto, onde as pessoas só veriam detalhes, talvez sem importância. A gente vê vários e vários pontos onde Deus revela quem Ele é. E Deus ele está revelando aqui que Ele se preocupa com detalhes. Ele se preocupa com detalhes na nossa vida. Aqui Ele está falando da preocupação do detalhe na adoração, que a adoração que Ele aceita não é uma adoração qualquer. Não é uma adoração que você vai dar a Ele da forma que você quer, do jeito que você quer. Ele se preocupa do detalhe. Ele se preocupa da forma como você adora Ele. Ali estavam os sacerdotes que serviriam a Ele, que trariam as ofertas a Ele, que intercederia pelo povo e que adorariam a Ele. E Ele estava mostrando que Ele se preocupa com cada detalhe, de como Ele vai ser adorado. E os detalhes vai te impedir de tomar decisões erradas. Nem mesmo os detalhes de Deus, às vezes, te impedem de tomar decisões que não agradam a Deus. Então, Deus está falando que é a forma como você dá a Ele. É a forma como você cumpre e obedece os seus mandamentos. A forma como Ele deseja ser adorado. Quando ele pede oferta, ele tem um detalhe na oferta. Ele fala que queria a oferta que fosse dada de coração espontâneo, com coração voluntário. Se não fosse voluntário, ele não queria. Então ele fala: olha, vem participar do meu projeto, mas você tem que vir de uma forma voluntária. Você tem que vir entendendo e querendo fazer parte. E agora, quando ele fala da adoração, quando ele dá esses detalhes da adoração, ele está falando: olha, não é só os detalhes, mas é a forma como você chega, é como você encara, é como você obedece. Você pode ter uma igreja com um louvor, uma adoração da Broadway, né? Orquestra, música, com todos os detalhes. Mas isso não é uma garantia que Deus vai aceitar aquele louvor. Porque Ele importa, Ele vê primeiro, apesar de todos os detalhes, Ele vê a forma como você se achega, a forma como você entra na presença. Então, dentro dessa paraxá, com vários assuntos, eu queria trazer esse primeiro ponto para você. Um outro ponto que eu quero trazer, eu vou voltar na parte que o apóstolo leu, e aí a gente vai vendo o quanto Deus ele fala, né, do mesmo versículo de forma diferente, porque ele tem vários aspectos para nos ensinar. E então ele fala, começa a paraxá falando, ordene ao povo de Israel que traga a você, e ele está dando uma ordem direta, um comando para Moisés. Olha, Moisés, dá esse comando para o povo. Dá esse comando para os sacerdotes. Olha, que eles tragam a você azeite puro de azeitonas prensadas para a luz, que mantenha a lâmpada acesa continuamente queimando. Arão e seus filhos devem colocá-la na tenda do encontro, ao lado de fora da cortina, diante do testemunho, e mantê-la acesa desde a tarde até a manhã perante Adonai. Este deve ser um regulamento permanente em todas as gerações do povo de Israel. Então era algo muito importante. Era tão importante que ele fala: Moisés, olha só, não manda alguém falar, não. Vai você. Vai você e dê esse comando. E quando Moisés vai dar esse comando, e às vezes a gente tem que pegar os detalhes que tá escrito, e aqui fala do azeite. O azeite puro de azeitonas prensada para a luz. Não era um azeite qualquer. Não era um azeite, né? Hoje, se a gente fosse no mercado, não era um azeite comum. Era um extra virgem.
era o melhor. Deus não estava pedindo aqui qualquer coisa. Deus estava pedindo o melhor. Porque essa luz, o menorá, representa a luz de Deus. Quando Yeshua, ele fala que ele é a luz do mundo. Não é qualquer azeite. Não é qualquer coisa que você vai dar. E aqui ele está querendo ensinar o povo. Ele está querendo ensinar o povo que ele não aceita qualquer coisa. Ele não aceita qualquer coisa de você. Ele quer o seu melhor. Eu falava na semana passada, na oferta coleta, que ele tinha várias ofertas. Tinha das mais caras, do ouro, até as mais simples. Se você não tinha ouro, mas você tinha daquelas mais simples, e você estava dando com todo o teu coração, e era tudo aquilo que você tinha, que tinha de melhor, Deus estava aceitando. E você estava fazendo parte do projeto dele. E com isso, com a paraxá passada e com essa paraxá, com esses detalhes, Deus está querendo tratar com o povo uma área específica. Ele está querendo tratar com o povo, que o povo se cria realmente nele, que ele é o único Deus, Criador dos céus e da terra, que ele cuida de você, que ele cuida e se importa contigo, de como você está, de como você está passando, das coisas que você necessita, você vai dar a ele sempre o melhor. Eu não estou falando de quantidade, estou falando de qualidade. O apóstolo falou isso semana passada. Isso foi impactante. Eu ouvi e ficou gravado na minha mente. Ele não está falando de quantidade, ele está falando de qualidade. Então, aqui o Eterno, ele está tratando com a mesquinhez. Ele não queria criar um povo no deserto, um povo mesquinho. Um povo que desse daquilo que ele bem queria. Um povo que desse a ele somente aquilo que sobra, aquilo que não te serve mais, mas que desse a ele o melhor. Você o ama, porque você entende que ele é o único Deus, que ele você é ele que cuida de tudo aquilo que está acontecendo contigo, é ele que vai te proteger, vai te guardar, é ele que é a tua cobertura. Eu queria que o povo no deserto ali entendesse que ele era aquele que dava o maná, que dava as cordonices, que era a coluna de nuvem pela manhã para proteger do sol, que era a coluna de fogo à noite para proteger do frio. Você entende que ele é isso na tua vida, o único Deus, e você o ama. E como a gente ensina as paraxás, e às vezes as pessoas falam assim, mas e o Novo e o Velho Testamento? Yeshua, ele veio para cumprir, ele veio para explicar, né, os mandamentos de Deus. E ele vai falar sobre essa questão da lâmpada, essa questão da luz, como a luz que trata com a sua mesquinhez. O apóstolo também já pregou muito sobre isso, e eu correlacionei o assunto aqui e estou querendo passar para vocês, né, como a gente diz no hebraico, a gente fazendo uma midrash desse texto. E lá em Mateus, no Mateus 6, no versículo 21, diz o seguinte: pois onde estiver sua riqueza, ali também estará o seu coração. O olho é a lâmpada do corpo. Portanto, se você tiver um olho bom, isto é, se for generoso, todo o seu corpo estará repleto de luz. Mas se você tiver um corpo, se você tiver um olho mau, se for avarento, todo o seu corpo estará repleto de escuridão. Se a luz que estiver em você for escuridão, quão terrível será a escuridão. Ninguém pode ser escravo de dois senhores, pois odiará o primeiro e amará o segundo, ou desprezará o segundo e será leal ao primeiro. Vocês não podem ser escravos de Deus e do dinheiro. Então, Yeshua aqui, como mestre, ele está ensinando sobre essa paraxá.
A luz da menorá representava a luz de Deus, a luz do mundo. Apocalipse fala que, tem uma passagem, né? Apocalipse não, desculpa, Isaías fala que no final dos tempos o sol não aparecerá mais, nem a lua, que nossa luz seria a luz de Deus. Deus seria a nossa luz. Aquela luz representava Deus. E não poderia ser uma oferta qualquer que fosse ali acender aquela luz. Teria que ser uma oferta de valor. Uma oferta que realmente o Senhor se agrada e ia querer. Ele queria o melhor. Você não pode dar qualquer coisa. Você tem que dar o melhor. Você tem que dar o teu melhor para ele. E aqui, Yeshua, mais uma vez, tratando com a mesquinhez do povo, ele fala da luz dos seus olhos. Se a luz dos seus olhos, né, for escuridão, com escuridão será o teu corpo, se for mal. E se seus olhos forem bons, né, a luz que é em você forem boas, né, o que, né, você vai conseguir dominar, o que você vai conseguir alcançar através daquilo que você vai estar iluminando através dos seus olhos. E isso fala nitidamente da mesquinhez. Ele fala, você não pode adorar a Deus e ao dinheiro. Você não pode ter os teus bens como o teu Deus. Porque o teu Deus é o único. É Ele que cuida de você. É Ele que te deu tudo. É Ele que te dá tudo. Então, quando Ele te pede alguma coisa, quando Ele te chama para fazer parte do projeto dele, que você chegue a Ele com uma oferta que Ele vai se agradar. Uma oferta que seja de qualidade, que seja o teu melhor. Que você dê a Ele o teu melhor. Parece que a gente está falando só de valor, de dinheiro. Não. Isso é para tudo na tua vida. Para tudo na tua vida. Tudo que você fizer para Deus, Deus só aceita. Deus, ele é soberano. Primeiro, ele só aceita. Ele quer ser o primeiro. Ele quer ser o primeiro. Ele quer ser honrado. Ele quer ser aquele que recebe de você as melhores coisas. Então, que você possa ter aprendido pouco, né, dessa paraxá. Ela fala de vários aspectos, como ela falou. A gente está trazendo somente, né, um ponto, um pontinho de um aspecto dessa paraxá. Se a gente fosse falar de todos eles, a gente com certeza seria longo e maçante. E a gente quer tornar esse canal um canal bom, gostoso, que você possa ouvir, possa querer voltar e semana que vem ouvir a próxima paraxá. Então que você possa estar sendo abençoado pelas palavras, pela palavra do apóstolo, minha palavra, que seja um canal que possa trazer bem para a sua vida. Apóstolo, ele quer a sua melhor oração, ele quer sua melhor adoração, ele quer o melhor do seu tempo. Em todas as coisas que você fizer para Deus, faça o melhor. Dê o seu melhor. É um princípio de Deus. É um princípio de Deus que você aprende hoje, que ele quer te ensinar, ele quer te falar através dessa paraxá. Dê o melhor para ele. Ele é o soberano, ele é o número um. Ele quer ser o número um da sua vida. O soberano fala de ser o primeiro. Então, ele não quer qualquer coisa. Ele não quer o que você tem de sobra. Ele quer o teu melhor. E essa paraxá fala daquilo que você dá para ele. Você não dê em ex, mas dê com generosidade, com todo o coração, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Dê a ele. Ele merece. Ele é o único Deus. Ele é aquele que cuida de você, que cuida de cada um de nós. Amém? Que você possa ser abençoado através dessa paraxá, você possa estar recebendo essa paraxá, pode estar ouvindo, possa estar sendo abençoado através dela, que possa estar despertando no seu coração o desejo de estar aprendendo mais, ouvindo mais, que esse canal possa
está vindo para atingir o objetivo, atingir o seu coração, que você possa, através desses áudios, você possa ter um momento de intimidade com a Eterna, possa aprender um pouco mais dele, aprender como ele, aprender o que ele espera de cada um de nós. Seja um tempo que teremos juntos aqui através do canal, onde você possa ser um abençoado. Então, até a próxima. Nós do Ministério Apostólico aqui, o Maná, deixamos uma semana abençoada. Shalom. Shalom.